Eu sou aquela pessoa que prefere ler 10 livros de 100 páginas do que um de 1000 páginas. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim responder uma book tag. Fazia muito tempo que eu não respondia tag e aí, tava sentindo falta, sabe? Faz realmente muito tempo desde que eu respondi tag pela última vez, então eu senti uma vontade de fazer isso de novo. E tem uma tag que eu já tava querendo responder, que é a tag dos livros curtinhos, né? Existe a tag dos calhamaços, que são os livros grandes de mais de 500 páginas, que eu já respondi, vou deixar nos cards. E aí agora eu vou responder com o contrário, né? Livros curtinhos, de mais ou menos 200 páginas ou menos, que eu confesso que são os que eu mais gosto. Eu adoro ler livros curtinhos. Eu sou aquela pessoa que prefere ler 10 livros de 100 páginas do que um de 1000 páginas. Quem criou a tag foi o David, do canal Check-in Literário. Eu vou deixar o vídeo original dele linkado aqui na descrição, vão lá dar uma olhadinha depois. E as perguntas da tag vão estar aqui na descrição também, para quem quiser ir olhando ou quem quiser responder também. Enfim, são 12 perguntinhas relacionadas a livros curtos. Antes de eu começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Scooby, que assim a gente fica muito mais próximo. O link para cada uma delas vai estar aqui na descrição. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, seja um livro, um lápis ou um liquidificador, compra por favor usando o meu link. Comprando através desse link você não muda nada no valor da sua compra, mas você ajuda muito o canal. Inclusive, recentemente teve a promoção de Semana do Consumidor, né? Eu sempre coloco as melhores ofertas assim lá no grupo de ofertas do Telegram. Se você quiser participar, o link vai estar aqui na descrição. Eu sempre coloco quando tem sorteio, os vídeos novos ou as novidades por lá. E tem também o grupo privado, né, que é o grupo só para os apoiadores, em que a gente conversa, faz leituras coletivas, tem sorteios, tem presentes. E aí, para você participar, você precisa apoiar no Catarse. O link para apoiar vai estar passando na tela e vai estar na descrição também. Bom, vamos começar a falar dos livros finíssimos, dos pequetuchos. A primeira pergunta é: o menor livro que você tem? O menor livro que eu tenho é este aqui. A Minha Mãe é a Minha Filha, do Walter Hugo Mãe. Ele tem cerca de 40 páginas, eu acho. 45 páginas. E ele ainda é escrito assim, sabe? Com várias ilustrações. Então é uma leitura bem rapidinha, que eu ainda não fiz. É um livro especial do Dia das Mães, o que o Walter escreveu para a mãe dele, que assim, depois de um certo tempo da nossa vida, quando a gente já tá adulto, a gente percebe que a nossa mãe também precisa de cuidados, né? Chega um momento assim que a nossa mãe já criou a gente e tá no momento da gente cuidar dela. E é por isso que ele escreve esse livro, é uma homenagem à mãe dele. Eu não sei se é ficção ou não ficção, mas parece um livro assim bem bonito, que vai falar sobre essa relação que a gente tem com as nossas mães, principalmente a relação que o autor tem com a mãe dele. A segunda perguntinha é um livro pequeno que desgraçou a sua mente. Pra mim, foi um livro que eu li até recentemente, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, a primeira escritora negra a receber um prêmio Nobel. E nesse livro, ela vai mostrar pra gente como o racismo vai afetar um ser vulnerável, né, que é uma criança. A gente tem a Pecola. E ela foi sempre bombardeada com informações de que a cor da pele dela era feia e de que ela era desprezível. As pessoas sempre maltratavam ela, então ela enraizou esse sentimento. Ela é a personagem principal, só que a autora vai contar a história de várias outras pessoas, de várias outras coisas desse ciclo. E sempre mostrando pra gente como o racismo enraizado, o racismo estrutural, vai afetar esse ambiente e a relação dessas pessoas. Vai gerar sempre um ciclo de violência. É uma história que vai ser muito pesada, não só na questão do racismo, mas também de pedofilia, de abusos, questão familiar. E por isso que ela desgraçou a minha mente, sabe? Ela é uma história muito difícil de digerir, só que ao mesmo tempo é uma história que mostra a realidade. A autora, ela quis mostrar o que as pessoas se recusavam a ver. É um livro curto, que eu acho que tem cerca de 200 páginas, e mesmo assim ela consegue abordar muitas coisas, que fica de um jeito muito bem feito e que vai nos causar muitos sentimentos de angústia, de impotência e de raiva. A terceira perguntinha é um livro pequeno que merecia mais páginas. Tem vários livros curtos que a gente lê e que a gente já quer mais, sente até falta quando termina. A história parece até que passa rápido, só que muitas vezes o propósito do livro se cumpriu naquela quantidade de páginas. Então, por mais que eu sinta vontade de ler mais, eu entendo que o livro tá ali o necessário. Mas tem um livro que realmente, quando eu terminei, eu senti que faltava mais. Que é uma história que tinha muito potencial e que faltou desenvolvimento, que se tivesse mais páginas poderia ser ainda melhor. Que é 60 Primaveras,
Primaveras no Inverno. É um quadrinho que tem uma história assim muito sensível. A gente tem uma moça que ela faz 60 anos e no dia do aniversário dela a família prepara uma surpresa, só que é o dia que ela decide fugir. Ela percebe que ela não está satisfeita com essa vida que ela vem levando por tantos anos, que ela se sente presa e ela foge em busca da sua liberdade, em busca de viver uma vida plena e de ser feliz do jeito que ela é. Antes tarde do que tarde demais. Ela esperou muito tempo, mas o que ela estava vivendo ali era só um conformismo, né? Ela não estava vivendo a vida que ela queria ter. E depois que ela foge, ela vai conhecendo novos jeitos de aproveitar a vida, novas pessoas, novas faces de si mesma, ela vai se autoconhecendo também. E é muito bonito, muito encantador, acaba que até acontecem várias coisas. E esse é o problema, porque é um livro bem curtinho. Deve ter umas 100 páginas. Eu acho que acontecem coisas demais para páginas de menos, sabe? Ele tem um enredo muito bom, mas faltou desenvolvimento. Por isso eu acho que ele merece mais páginas. Se ele tivesse mais páginas, a história poderia ter sido trabalhada de um jeito melhor. E assim, ela já é boa, mas ela conseguiria ser espetacular. Quarta pergunta. Um livro pequeno que mesmo assim foi difícil de entender. Não é porque o livro é pequeno que ele vai ser fácil de entender, né? Mas tem um que ele extrapola, gente. Clarice Lispector. Foi o livro dos prazeres. Nesse livro aqui, a protagonista ela meio que tá em busca de si mesma, né? Ela conhece um cara e ela tem interesse em começar um relacionamento com ele, só que ele é professor de filosofia, então ele percebe que ela não está aberta à felicidade plena e ao prazer pleno. Ela não está se permitindo ter esses sentimentos. E então, ele conversa com ela que ela precisa se descobrir o amor, sabe? E é um livro que ela vai em busca desse amadurecimento psicológico dela conseguir entender a simplicidade da vida e admirar a beleza nas coisas simples. Então é um livro que tem passagens muito bonitas sobre a beleza de viver, só que eu acho que é um pouco problemático ela descobrir o prazer da vida por causa de homem, né? Eu gostei da história, tem muitas frases bonitas e com bastante significados, porém, tem parte que o livro, gente, ele vai assim pro mundo das ideias. É um fluxo de consciência que é uma coisa assim, jaz no ser, jaz no amor. A Clarice, ela faz umas reflexões para tentar entender o espírito das pessoas, só que a reflexão só ela mesma entende. Porque, oh meu Deus, às vezes eu tô prestando atenção ali, eu entendo o que a frase quer dizer, só que qual que é o significado daquilo, gente? E assim, antes eu até achava que às vezes eu era burra demais pra entender o livro da Clarice, mas não. Ela realmente que tinha uma mente floreada demais. Eu gostei do livro, só que ou peleja pra entender aquelas coisas, entendeu? Às vezes eu tinha que ficar relendo a mesma frase pra captar o significado dela. Sexta perguntinha, o menor livro da sua autora favorita? A minha autora favorita é a Ursula Le Guin, que escreve livros de ficção científica. O menor livro que eu li dela foi Floresta é o Nome do Mundo. Eu acho que ele tem umas 150 páginas. E, coincidentemente, esse foi o único que eu li dela que eu não favoritei. Todos os outros que eu li dela viram favoritos. Mas não que a história não seja boa, ela é realmente muito boa. É uma alusão à violência da colonização, porque a gente tem aqui uma terra que não é mais habitável, então as pessoas vão procurar outros planetas e descobrem um planeta que ele é repleto de vegetação. Floresta é o nome do mundo. E lá existem nativos que são seres que têm uma conexão muito forte com a natureza. Eles realmente veem a importância dela e a tratam de um jeito muito diferente do que a gente a trata hoje em dia. Só que os terrestres, eles vão chegar nesse planeta explorando toda a vegetação, derrubando as árvores e escravizando os nativos. A gente vai ver um retrato da nossa própria sociedade. A autora conseguiu colocar tudo que tem de mais cruel do ser humano aqui no livro. Vai ser um livro que vai nos dar raiva, a gente vai ver todo esse choque cultural entre os nativos e as pessoas que foram lá explorar. Como uma espécie vai afetar outra, vai acabar sendo um livro com um estudo antropológico, assim, que foi muito bem pensado, sabe? Ele é muito preciso e ele é muito cruel, porque ele consegue registrar perfeitamente a violência que nossa sociedade é capaz de infligir. E na verdade esse é o menor livro dela que eu já li. Eu não sei, talvez ela tenha outros livros que sejam menores que esse que eu ainda não tenha lido. O menor livro de não ficção da estante. Kit Gay. Eu ganhei ele de aniversário recentemente de um apoiador do canal. Ele me deu mais como uma espécie de brincadeira, assim. E aí foi que eu descobri, né? Eu conheci esse livro que eu não conhecia antes. E na verdade que é um livro muito interessante. Ele foi escrito pra ir contra toda essa fake news que surgiu de existir kit gays nas escolas. E ele é uma espécie de manual, realmente, um mapa pra gente entender
como que surgiu o termo, né, essa ideia de kit gay, como que surgiu essa fake news, qual que realmente era a proposta, né, porque na verdade era só para incentivar os alunos a conhecerem mais, para evitar a homofobia nesse ambiente escolar. Ele vai explicar sobre a sexualidade e individualidade das pessoas, mostrar de um jeito bem desenhadinho porque que a gente deve respeitar cada pessoa ser do jeito que ela é. Vai trazer tópicos muito relevantes, é uma leitura assim que acaba sendo bastante necessária, principalmente para pessoas que são um pouco negligentes quanto a esse assunto. E ele vai ser contado de um jeito assim muito cômico, ele vai ter vários desenhinhos assim, é repleto de sátiras, de ironias, de críticas, e ele tem menos de 100 páginas, se eu não me engano, parece uma leitura bem rapidinha. A próxima pergunta é o menor livro de uma série ou coleção. Eu vou estar citando o segundo livro da série Duna. Eu acho que é Messias de Duna, o nome. Duna é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. É uma ficção científica que vai misturar ecologia e política. É um mundo muito imersivo, muito criativo, é uma história muito grandiosa e completa, inteligente. Cara, é uma leitura tão prazerosa, eu fiquei tão presa nesse universo. Eu tô doida pra assistir aos filmes. E assim, Duna são 6 livros. Eles não acompanham os mesmos personagens, se eu não me engano eles acompanham apenas o mesmo planeta, que é Arrakis. É um planeta que tem uma escassez de água, então as pessoas se adaptaram, os Fremen, eles se adaptaram a viver de um jeito para reciclar água do corpo. Por isso que tem bastante questão de ecologia e de preservação do meio ambiente, né? Porque ele é meio como se fosse a terra se a água esgotasse. E desses 6 livros, basicamente todos são calhamaços. O primeiro, por exemplo, tem quase 800 páginas, a grande maioria é realmente de 500 páginas para mais, e o segundo livro não, o segundo livro tem umas 260, então até na coleção junto, o segundo livro é bem fininho comparado aos outros que são grandes. E mesmo ele sendo curto, mesmo ele sendo continuação de um livro que eu adorei, eu ainda não li. A 8ª pergunta é um livro pequeno que inspirou um filme ou série, né? Uma adaptação. Eu vou falar de um que vai ser produzido uma adaptação, ela ainda não existe, mas vem muito aí, que é Véspera, da Carla Madeira, um livro de ficção literária nacional. A gente tem 2 narrativas, né? Inicialmente a gente conhece uma mãe que tá tão sobrecarregada que acaba largando o filho na rua. Ela tá dirigindo o carro e ele tá enchendo o saco, sendo serelepe, aí ela abre a porta e fala: desce, garoto. É bem impactante, né? Só que a gente tem que entender o que tá por trás disso. E é por isso que a gente vai ver a véspera da véspera da véspera. A gente vai ver toda a história dessa linhagem, né? Dessa família. A gente conhece os bisavós, depois os avós, aí depois os pais. E aí a narrativa vai intercalando com o presente, que é o momento que essa mãe largou o menininho, e o passado, que a gente vai acompanhar a história principalmente de 2 irmãos, o Caim e o Abel. Como foi a vida deles, todas as decisões que essas pessoas tomaram, a individualidade dessa família e como tudo isso culminou no que aconteceu no presente, né? No garoto sendo largado no meio da rua. E tudo isso com a escrita fantástica da Carla Madeira. A Carla, ela sabe escrever histórias como ninguém. Ela sempre tem um jeito muito único de descrever o comum. Ela escreve o dia a dia de um jeito que pareça assim mais bonito possível. A escrita dela é fenomenal e o livro ele tá sendo adaptado pela Max, né? Que era da HBO Max. Vai vir aí um filme desse livro, eu tô muito animada pra assistir, pra ver como que vai ficar. E muito feliz também pelo reconhecimento da literatura nacional e da Carla Madeira. 9ª pergunta. É pequeno, mas quase abandonei. Não foi um livro que eu quase abandonei, até porque era até uma leitura coletiva, mas As Intermitências da Morte foi um livro que é pequeno, mas eu demorei bastante pra ler. Na verdade, é uma história muito legal, muito criativa. A gente tem, assim, uma cidade em que a morte não trabalha mais. De um dia pra noite, ela falou: ai, gente, cansei, tá? Ninguém mais vai morrer. E aí, de início, as pessoas ficam super felizes com a ideia de imortalidade, só que aos poucos a gente vai vendo que melhor ter a morte do que não ter, né? A gente vai vendo as consequências disso. Porque, apesar das pessoas não morrerem, elas continuam ficando doentes, continuam sofrendo acidentes, continuam envelhecendo. Então, tem superlotação de hospitais, de asilos, as pessoas estão sofrendo, né? Quem não tá morrendo, mas tá semi-morto ali, coitado. Além de todos os dilemas filosóficos e religiosos que vão surgindo. E esse livro, ele vai criticar e ironizar tudo. Políticos, máfia, imprensa. Ele vai ter todo esse ar meio cômico. Mas é uma história dividida em 2 partes. Nessa primeira parte, a gente vai acompanhar as pessoas da cidade. Não tem um protagonista ali, a gente vai pulando, né, de pessoa para pessoa para ver como as pessoas estão lidando com isso. E a segunda parte, a gente vai ver a visão da morte. Por que que a morte tomou essa decisão? Como que é a rotina de trabalho dela?
o que ela sente. Essa segunda parte é um pouco mais profunda e a gente vai entender o propósito da história, né? Toda a beleza da vida, né? Tudo que tem por trás, o que a história quer passar. Só que eu fiquei um pouco incomodada com essa mudança muito abrupta, né, que a gente tem de uma história para outra. Se fosse, acho que 2 contos, seria um pouco melhor, porque a gente tá muito investido em uma história e do nada muda para outra. É um pouco repentino e isso acabou me incomodando um pouco. E também a escrita, eu achei a escrita desse difícil. Eu já tinha lido outro livro do Saramago que, assim, não tinha pegado tanto na escrita pra mim, só que a escrita pra mim foi um pouco complicada. E ele também tem um jeito próprio de escrever, que ele escreve assim, um tomo direto, sabe? Ele não dá uma vírgula, uma pausa, ele só vai falando, escrevendo. Então, é um blocão de texto. Por isso, ele é um livro curto, eu acho que ele tem umas 200 páginas, mas que eu dei uma boa demorada pra concluir essa leitura. 10ª pergunta, o seu pequeno favorito? Gente, tem muitos, eu gosto muito de muitos livros curtos, mas o que eu vou citar aqui é um que foi um dos favoritos do ano passado. Eu achei uma leitura muito boa e eu quero muito que outras pessoas leiam também. Solitária, da Eliana Alves Cruz, eu conheci ela na Bienal do Livro, foi muito legal. É um livro nacional em que a gente tem aqui a realidade de uma empregada doméstica. Essa empregada trabalha em uma cobertura para uma família muito rica e ela tem meio que um quartinho lá. Então ela precisa dormir na casa desses patrões, a gente vai ver toda a relação meio complexa que ela tem com eles. E ela tem uma filhinha que cresceu nesse ambiente também, porque ela precisava acompanhar a mãe. A gente vai ver o ponto de vista dessas duas mulheres sobre essa realidade. Vai ser um livro que vai escancarar a desigualdade classial e racial que a gente tem aqui no Brasil, a dificuldade de você trabalhar como empregada doméstica. A gente tem aqui casos muito fortes que acontecem aqui de acidentes, né? Com uma pessoa que era pobre e uma pessoa que era rica e as consequências que cada um desses acidentes vai ter, novamente mostrando como as pessoas ricas têm o poder sobre tudo. É um retrato muito fiel da nossa sociedade atual em muitos quesitos, sabe, em muitos aspectos. Conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo quão plural esse livro é. Quantas coisas ele consegue abordar, e ele é bem profundo também. Ele é de uma escrita que acaba tocando a gente, tem muitas relações entre os personagens que despertam bastante sentimento na gente. A autora conseguiu fazer um trabalho impecável nesse livro, é uma das melhores obras curtas que eu já li. Não tem como você sair dessa leitura indiferente, é muito difícil você não gostar desse livro. É uma história fenomenal, sério, e é muito rapidinha. Eu acho que tem umas 160 páginas, tem um audiolivro que é a própria autora que narra, e ele tem só umas 4 horas. Vale muito a pena, coloca aí na lista de leitura de vocês. 11ª pergunta, o último pequeno que leu. O último livro curtinho que eu li foi Esperando Bojangles. É um livro em que a gente tem aqui o ponto de vista de uma criança sobre a realidade da família dele. É uma família bem excêntrica, né, bem diferente das outras, porque eles não vivem as normas, né, não vivem como as outras pessoas. Eles não têm, assim, por exemplo, um horário para jantar, um horário para tomar café. Eles fazem tudo do jeito que deixa eles mais felizes. Então ele, né, o pai, a mãe e o pássaro de estimação que eles têm hábitos bem malucos, mas que tornam a rotina deles especial. E tudo isso porque a mãe dele, ela tinha o diagnóstico de algumas doenças psicológicas, e por isso que ela era uma pessoa tão peculiar, imprevisível e insatisfeita com a vida comum, com a rotina do dia a dia. Ela se perguntava por que seguir, né, essas regras, normas e convenções sociais, se isso ali não ia agradar ele 100%. Então, por isso, o pai, ele era tão devoto à esposa dele, ele tinha um amor tão grande que ele queria proporcionar para ela a vida que ela queria viver. E é por isso que essa família era tão feliz, tão fora do comum. Porém, em algum momento, o estado mental dessa mulher vai começar a piorar. Então a gente vê todo o declínio da sanidade dela e com isso também o declínio dessa família. Vai ser um livro sobre como a potência, né, como a intensidade desse amor e dessa loucura vão fazer dessa família ser tão única. É uma história que tem o seu drama, né, tem essas pitadas de tristeza, mas também tem bastante partes de humor, bastante partes de alegria e tem um final que é bonito apesar de tudo. Foi um livro que eu adorei descobrir, porque eu não tinha visto muitas pessoas falando sobre. Eu só me interessei pela capa, que eu achei bonita, e também porque era uma história curtinha. E assim, é uma história simples, mas ela deixa aquela sensação agridoce na gente. É uma história muito bacana. E por fim, o próximo pequeno que pretende ler. O próximo livro curtinho que eu tô bem afim de pegar aí é Noites Brancas, do Dostoiévski. É um clássico russo em que a gente tem um emocionado. Pelo que eu sei é isso, a gente tem um casal que eles vão viver algumas aventuras, né, um romance nas noites brancas. É uma noite em que está claro, sabe, porque o sol ele se põe muito tarde, alguma coisa assim. Vai ser uma história de romance bem mágica, bem lírica, né, em alguns momentos. E ele é um livro que, se eu não me engano, ele tem umas 100 páginas só. Parece bem rapidinho de ler. E foi isso, gente. Essa foi a tag. Esses são os livrinhos curtinhos
que eu trouxe para responder as perguntinhas. Comenta aqui se você já leu algum desses, se você gosta, ou então responde, né, as perguntas da tag com os livros curtinhos que você já leu aqui na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.